Ok, professora Aline. Bom, então, boa noite a todos, bem-vindos à nossa semana acadêmica, vamos dar início aos trabalhos. Acho que começamos com o pé direito, então, com a presença do professor Daniel. Queria, então, desde já agradecer, já falei que é uma oportunidade, um presente para os nossos alunos ter o professor Daniel hoje com a gente, um dos maiores processualistas brasileiros. Então, já de antemão, Daniel, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Quero dar alguns esclarecimentos, então vocês já receberam um e-mail a respeito dos certificados, então vocês vão ter que preencher o link que o professor Adir vai enviar nos comentários. Vocês vão poder fazer perguntas também para o professor Daniel, então a gente pede que vocês utilizem o chat durante todo o evento para enviar perguntas, e ao final a gente também vai abrir o microfone para quem quiser fazer, então, uma pergunta pessoalmente. Professor Adir, acho que ele passa a palavra para dar as boas-vindas. Então tá, pessoal, é com uma grande alegria e satisfação que nós recebemos o professor Daniel aqui para a abertura da semana acadêmica. Eu não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas desde a graduação eu tive a oportunidade de ser leitor, né, do professor Daniel. Então, muito que eu conheço, o pouco, aliás, que eu conheço e sei de direito processual é graças ao professor Daniel, que eu sou um leitor assíduo das suas obras, né? E também eu quero dar as boas-vindas à professora Ana, que é a nossa diretora, que está aqui valorizando a abertura do nosso evento. Quero dar as boas-vindas a todos os professores do curso que estão presentes aqui hoje na condução dos trabalhos, a professora Caroline e a professora Aline, né? Ao Jefferson Ludwig, que é o presidente do diretório acadêmico, hoje representando aqui todos os alunos do curso. Então, desejar a todos uma ótima semana acadêmica, e que são com esses eventos que nós vamos aprofundando e melhorando os nossos conhecimentos. Um curso de qualidade, ele se faz também por grandes debates. E eu acredito que nesta semana nós teremos uma grande oportunidade de debater, né, os temas do direito, e hoje começando com a questão do processo civil no Brasil. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pela colaboração dos alunos, dos colegas professores, que o evento ele é promovido, né, por todo o colegiado do curso, com a colaboração do diretório acadêmico e participação direta dos alunos, e também o apoio da direção da faculdade. Então, obrigado a todos. Muito obrigada, professora Adir, pelas palavras. Passo a palavra, então, ao Jefferson, que vai falar em nome dos alunos. Bom, boa noite a todos, boa noite aos alunos, boa noite aos professores, nosso ilustre convidado, palestrante. Bom, esse ano, né, pessoal, está sendo um ano totalmente atípico, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu estou presidente do diretório acadêmico, né? Nosso curso que é novo ainda, então esse é o primeiro diretório acadêmico do curso de Direito, e a gente começou nossos trabalhos aí no finalzinho do ano de 2019, e logo 2020 estamos passando por essa pandemia, não conseguimos ainda desenvolver quase nada do que a gente tinha em mente em várias reuniões que fizemos aí com o professor Odir, que é o nosso coordenador do curso. Nós tínhamos vários projetos para esse ano, infelizmente não conseguimos concretizar a grande maioria, mas teve um em particular que eu fiquei muito feliz que conseguimos tirar do papel, que é o nosso Direito na Prática, e espero que todos vocês estejam aproveitando bastante. Isso foi um projeto muito legal, muito bonito, que a gente desenvolveu numa das nossas muitas reuniões aí com o professor Odir, e que finalmente ele está decolando, está ganhando corpo. Então, eu acredito que, a partir do momento, pessoal, que as aulas voltarem a ser no modo presencial, esse projeto vai ser de grande valor para o nosso aprendizado. Então, eu, como sou aluno também do curso de Direito, colega de todos vocês,
eu me coloco à disposição, assim como todos que já nos conhecem sabem que a qualquer momento podem contar com o diretório acadêmico. Todos, absolutamente todos que nos procuraram para tirar dúvidas, para pedir algum tipo de ajuda referente ao curso, eu tenho certeza que foram respondidos. Talvez alguns não da forma com que gostariam, porque a gente também tem várias limitações até onde a gente consegue ajudar, mas até onde a gente pode, nós fazemos questão de ajudar todos que nos procuram. Então, mais uma vez, para os colegas que chegaram esse ano e a gente não teve a oportunidade de conversar, sintam-se abraçados por nós, colegas, sintam-se abraçados pelos professores, pela diretoria da instituição. Então, todo mundo está trabalhando e procurando formas de agregar valor ao nosso estudo, ao nosso conhecimento. Então, sejam todos aí, mais uma vez, muito bem-vindos ao curso de Direito. Espero que não desistam, apesar das dificuldades que a gente passou por esse ano, não desistam. Ano que vem, a esperança é que tudo melhore e não tem felicidade que dure para sempre, não tem desgraça que dure para sempre. O que a gente tem que fazer é ser persistente e resiliente. Contem com a gente, contem com os professores e tenham todos um bom curso, um bom aprendizado. Passo a palavra de volta para a professora Aline. Muito obrigada, Jefferson, pelas tuas palavras. Se infelizmente tu não conseguiu botar todos os projetos que tu tinha em prática, eu sei que tu tá dando um baita apoio para todos os alunos aí, então eu sei que tá todo mundo bem se sentindo bem acolhido pelo trabalho de vocês, então agradeço em nome também dos professores, de todos os alunos, pelo trabalho de vocês. Bom, passo a palavra então para nossa querida diretora Ana, que também vai dar as boas-vindas. Boa noite a todos, boa noite, né, aos nossos professores, aos nossos alunos, em especial ao nosso palestrante dessa noite, professor Daniel Mitidiero. Já lhe agradeço, né, de antemão pela disponibilidade em estar aqui conosco, estar na nossa instituição, né, como o Jefferson falou, estamos num momento atípico, mas é uma forma diferente de recebê-los também na nossa instituição, isso é uma honra para a gente. E é uma grata satisfação estarmos aí iniciando a nossa segunda semana acadêmica do curso de Direito. Muitos talvez também não me conheçam presencialmente, porque estamos nesse momento tão diferente para todos, apesar de termos feito aí algumas aulas de boas-vindas no início de cada semestre, enfim, mas nem todos conseguem participar. Então, eu sou a professora Ana, sou a diretora aqui da FTEC Faculdades, e para mim é um grande orgulho ver todo esse movimento que vocês vêm fazendo para tornar o nosso curso de Direito cada vez mais forte, né? Essa semana acadêmica, ela está, mais uma vez, né, muito bem planejada, muito bem pensada e com temas de extrema relevância aí para o dia a dia e para fortalecer ainda mais a formação, né, de vocês, futuros profissionais aí do direito. Então, aproveitem muito essa noite e as demais noites dessa semana acadêmica. Acredito que logo tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar a nos encontrarmos aí a cada noite de aula e desenvolver mais e mais projetos que façam com que fortaleça ainda mais o aprendizado de vocês para a prática profissional lá no futuro. Então, aproveitem essa semana acadêmica, contem sempre com a gente, né? Não é porque estamos aí à distância que queremos estar distantes de fato, né? Continuem em contato conosco, o professor Odir vem fazendo aí uma aproximação muito bacana, apesar de toda essa situação com os nossos alunos, o DA também, os profs, né, da mesma forma, transmitem aí toda a excelência do nosso fazer. Então, aproveitem essa semana, aproveitem essa noite e agradeço novamente a presença de todos, em especial do professor Daniel. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Ana, sempre com uma palavra de otimismo e de esperança para a gente, que as tuas palavras tenham força e que em breve a gente retorne aí ao presencial. Bom, passo a palavra então para a professora Caroline, que vai fazer a leitura do currículo do nosso palestrante. Boa noite a todos e a todas, boa noite especial ao professor Daniel. Então, eu farei uma breve leitura do currículo do professor Daniel Mitidiero. O
Professor Daniel é pós-doutor em Direito, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da URGS, tem 33 livros e vários artigos publicados no Brasil e no exterior, venceu o Prêmio Jabuti em 2009 e 2017, exerce a advocacia contenciosa em Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Então, de imediato, eu já passo a palavra ao professor Daniel Mitidiero, que vai nos brindar com uma palestra sobre a raposa e o ouriço no processo civil brasileiro. Tens a palavra, professor Daniel. Obrigada. Muito obrigado. Bom, eu quero inicialmente dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu realmente fico muito feliz de participar em eventos que envolvem a graduação, porque na minha avaliação a gente consegue, naquele início, né, quando a gente está, por assim dizer, traçando as primeiras linhas, da maneira pela qual a gente vai conceber o direito, é que a gente consegue trazer as impressões mais fundas. Né? Então eu só posso iniciar agradecendo pelo convite. Eu quero cumprimentar inicialmente a professora Ana Paula, o professor Odir, que falaram ao início. Quero cumprimentar a professora Caroline, que tão gentilmente me apresentou, a professora Daniele, e eu quero fazer um cumprimento especial à professora Aline. A Aline é minha velha conhecida, a gente se conhece há bastante tempo, foi minha colega de colégio, e, enfim, eu fiquei super feliz quando ela me convidou, transmitiu o convite para estar aqui com vocês. Então, Aline, eu quero que tu receba também o meu abraço afetuoso, por poder estar aqui contigo e com todos os colegas, todas as colegas, para a gente conversar hoje um pouquinho. Bom, o ouriço e a raposa no processo civil. Afinal de contas, o que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer bastante coisa com isso. A gente não tem muito tempo, mas eu vou fazer já um contrato pedagógico com vocês aqui, que é para não perdê-los e não perdê-las. Tá? Eu quero falar de 30 a 40 minutos. Eu não vou falar mais do que isso. Depois a gente fica conversando. Eu vou ficar à disposição para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre algumas das ideias que eu pretendo defender com vocês e, de certo modo, submeter a vocês a maneira pela qual eu vejo o processo civil e a maneira pela qual eu vejo a justiça civil e a maneira pela qual eu entendo nós devemos praticar o direito e devemos viver o direito no nosso país. Para que isso aconteça dentro de 30 minutos, eu gostaria, assim, de dividir a minha exposição em duas grandes partes. Na primeira parte, eu quero fazer um histórico muito breve a respeito de como, de um modo geral, nós praticávamos e pensávamos o direito a coisa de, não é brincadeira, a coisa de 20 anos atrás. 20 anos não é muita coisa. 20 anos não é praticamente nada em termos de história das ideias. Mas há 20 anos atrás, o direito brasileiro tinha uma outra característica. Há 20 anos atrás, se nós chegássemos na rua, uma fila de cinema, em qualquer lugar, e olhasse para trás e perguntasse para a pessoa que está atrás da gente ou na frente qual é o nome de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, certamente nenhuma pessoa ou poucas pessoas, e talvez mesmo as pessoas da área do direito, não saberiam responder quem são aquelas figuras. Talvez tivessem até dificuldade para saber o que é o Supremo Tribunal Federal. Então eu quero enfrentar num primeiro momento, quero fazer uma fotografia desse primeiro momento e dizer de que modo o processo civil reagiu a esse primeiro momento. De que modo os livros que eu li inicialmente procuraram reagir a esse primeiro momento. Numa segunda parte da minha exposição, então eu quero explorar as razões pelas quais não é mais possível pensar o direito como nós pensávamos há 20 anos atrás e por que essa explosão que nós tivemos se refletiu na importância que as cortes, e notadamente as cortes supremas, acabaram adquirindo no dia a dia de todo mundo e no dia a dia de todos vocês.
dia a dia de todos nós. Todos nós estamos afetados, por assim dizer, por inúmeras questões morais, inúmeras questões ético-jurídicas que são analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma razão para que isso seja assim no nosso país. E eu pretendo enfrentá-la com vocês, pretendo trabalhar essa questão com vocês. E aí, sim, propor uma maneira de trabalhar com o direito que seja conforme a essa nova realidade, que reflita essa nova realidade e consiga dar uma chave de leitura capaz de esclarecer e dar uma explicação satisfatória para tudo que está ocorrendo. Então, basicamente, é essa a tarefa a que eu me disponho aqui, nesses 30 e poucos minutos que eu pretendo falar. Grifos 30 e poucos minutos, né? Tinha um processualista carioca, o professor Barbosa Moreira, processualista clássico, né? Ele sempre dizia o seguinte: olha, palestra boa é palestra curta. E se for curta, não precisa nem ser muito boa, né? Porque o recado está dado. Então eu pretendo que seja curta, porque pelo menos assim eu não vou cansá-los, não vou cansá-las de maneira indevida. Mas vamos lá, pessoal. Por que o ouriço e a raposa? Né? Por que o ouriço e a raposa? Como é que eu cheguei no ouriço e na raposa? O ouriço e a raposa, né? O ouriço e a raposa, a primeira vez que eu tomei contato com essa fábula, na verdade é um fragmento de um poema grego, foi a partir de um livro de um filósofo do Common Law chamado Ronald Dworkin, que faleceu há pouco tempo. Ele escreveu seu último livro sustentando, cujo título era Justiça para Ouriços, né? Justiça para Ouriços. E basicamente a tese central desse livro é de que a gente tem que ver o mundo a partir de uma perspectiva unitária. A gente tem que ter uma teoria capaz de explicar o direito de uma maneira mais abrangente possível e que seja capaz de responder, enfim, aos desafios do direito. Depois que eu vi o Dworkin empregando essa fábula do ouriço e da raposa, eu fui buscar o autor que ele foi buscar para trabalhar essa distinção, que é um autor liberal, um filósofo muito influente, que viveu grande parte da sua vida ao longo do século XX, que se chama Isaiah Berlin. O Isaiah Berlin, ele escreveu um texto muito conhecido sobre raposa e porco-espinho para fazer uma crítica literária ao projeto social do Tolstói. O Isaiah Berlin era um intelectual russo que teve que deixar a Rússia, enfim, por questões ligadas à repressão, ganhou o mundo, foi viver na Inglaterra e acabou analisando um pouquinho a obra do Tolstói, sustentando que o Tolstói imaginava que ele era um ouriço, mas na verdade o Tolstói era uma raposa. E afinal de contas, que história é essa entre ouriço e raposa? A história é basicamente a seguinte: o fragmento, né, que sobreviveu é o seguinte: a raposa sabe muitas coisas. A raposa sabe muitas coisas. O ouriço sabe uma só, mas ela é muito importante. A raposa sabe muitas coisas. O ouriço sabe uma só, mas ela é muito importante. O que eu quero dizer com isso? De que modo eu quero trazer isso para o direito processual civil, para o processo civil e para a maneira como eu acho que nós temos que praticar o direito atualmente? Nós temos que ter uma teoria de processo, né? Uma teoria do direito no nosso país capaz de dar resposta não só ao fato de eventualmente eu ter um litígio envolvendo eu e o Odir, um litígio de débito e crédito comum. Fui comprar uma coisa na loja do Odir, não paguei, ou ele não me entregou a mercadoria, ou eu tenho um conflito fundiário com a Daniele, ou um conflito envolvendo a entrega de uma bicicleta com a Caroline, enfim, qualquer tipo de conflito bilateral, né? Esses conflitos são conflitos que existem, os conflitos do Código Civil, os conflitos do Código do Consumidor. É claro que esses conflitos existem. Mas existem também outros conflitos que são muito importantes e que não têm essa mesma dimensão bilateral. Tem uma dimensão de grupo e muitas vezes tem uma dimensão transindividual. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um ato do governo que procurou remanejar, revogar
áreas de proteção ambiental. O que aconteceu? 2 dias depois, nós tivemos uma ação questionando esse ato do governo. Por que isso é importante? Porque vejam que o conflito é completamente diferente do conflito regido entre eu e a Aline pelo Código Civil lá do nosso contrato de depósito. Completamente diferente. É um conflito que interessa a todos nós aqui. É um conflito transindividual. Afora isso, que é uma dimensão importante, existe ainda uma outra dimensão que ainda é mais importante. Durante muito tempo, nós imaginávamos, e de certo modo, muitos livros corroboram esse nosso imaginário ainda hoje, de que quem faz a lei é o legislativo e o judiciário apenas declara uma lei pré-existente para solucionar casos. Vejam, essa é uma primeira aproximação. Eu tenho certeza que todas vocês conhecem esse esquema dos 3 poderes, está lá no artigo 2º da Constituição. O legislativo cria leis, o executivo ele aplica leis de ofício para administrar a coisa pública, ao passo que o judiciário aplica a lei quando instigado, né, quando demandado. Só que, na verdade, se a gente for parar bem para pensar, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Por que não é bem assim? Porque essas ideias refletem uma maneira de ver o problema que já foi desgastada pelo tempo, sobre a qual eu já vou voltar um pouquinho. Mas eu gostaria só de observar, para que a gente possa colocar aqui mais um gancho na parede, para a gente poder, né, escalar mais um pouquinho, botar um gancho na parede para a gente poder escalar mais um pouquinho. Eu queria só observar que se hoje vocês tiverem que responder a pergunta se o WhatsApp, a nossa conversa por WhatsApp, está ou não está protegida pelo sigilo de correspondência, se é preciso ou não é preciso ordem judicial para interceptação de WhatsApp, vocês não podem só levar em consideração a ideia de interceptações telefônicas, né? Vejam, é uma questão simples. Eu vou dar um outro exemplo. Se nós quisermos nos perguntar sobre o significado da palavra livro para efeitos tributários, por exemplo, a gente vai ter que chegar à conclusão que livro não é só aquilo que a gente imaginava, né, há quase 30 e poucos anos atrás, 88, livro como um livro físico, mas o livro também pode ser um livro eletrônico, e isso tem relevância jurídica, porque os livros são imunes do ponto de vista tributário. Mas eu poderia ir um pouquinho além. Eu poderia dizer que, para a gente saber se 2 pessoas do mesmo sexo têm que casar ou podem casar, a gente também não consegue só olhar para a legislação, para os textos, nem mesmo para a Constituição. A gente precisa ir em um outro lugar. E para saber se existe crime de homofobia ou transfobia, a gente também não consegue chegar a essa conclusão só olhando os textos, os dispositivos. Mas por que parece, então, que o mundo está virado de cabeça para baixo e o legislador, então, não está legislando e quem está, entre aspas, legislando é a Justiça Civil, o Supremo Tribunal Federal? Por que isso é assim? E aqui, então, eu começo a me encaminhar para ir na raiz da primeira parte da minha exposição. A Constituição 88 é tributária de um modelo de compreensão dos 3 princípios básicos do Estado de Direito, o princípio da segurança jurídica, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, como tendo por referencial a lei compreendida como a norma e a norma compreendida como texto. Existe uma assimilação entre esses termos, lei, norma e texto. Lei, norma e texto. E para eu ser mais claro, eu diria o seguinte: durante muito tempo, e isso começou lá no século XVIII, tanto na Europa continental, vamos usar o exemplo da França, como na Inglaterra, nós começamos a compreender
a ideia de que a norma era igual ao texto, de que o texto era igual à norma, e que quem compete fazer a lei, quem compete fazer a norma é o legislador. E o juiz apenas compete declarar uma norma pré-existente. Norma cujo significado é unívoco. Tanto é assim que é desse período que o pessoal dizia que, enfim, juge bouche de la loi, que o juiz é boca da lei. Essa é uma expressão que todos vocês conhecem, todos vocês ouviram, e se não ouviram, vão ouvir ainda. Juge bouche de la loi, o juiz como boca da lei. É uma expressão do Montesquieu, 1740 e poucos, o espírito das leis. O que ele queria dizer com isso? Queria dizer o seguinte: olha, o judiciário não cria normas. O judiciário apenas declara normas pré-existentes, com significados unívocos. E por isso mesmo, ele rigorosamente não é um poder. Ele exerce um poder inexistente. Rigorosamente não é um poder. Do outro lado do Canal da Mancha, era a mesma impressão. William Blackstone, escrevendo em 1769, afirmava que os juízes eram apenas oracles of the law, eram apenas oráculos do direito, que apenas declaravam um common law existente, né? E suas decisões eram apenas a melhor prova de que o direito existia, mas não eram em si o direito. O direito era anterior, né? Era algo que poderia ser reconduzido ao costume do antigo Old Englishman, né? Ou a razão. Tudo isso penetrou a cultura jurídica do século XIX e também determinou a cultura jurídica do primeiro quartel do século XX. Se vocês abrirem livros de processo civil ainda hoje, e por incrível que isso pareça, muitos autores, quando tratam da jurisdição, e eu estou me referindo à jurisdição porque a gente está falando em interpretação do direito, e quem interpreta o direito do ponto de vista da solução de conflitos é o judiciário, muitos autores ainda vão repetir fórmulas de 1906. Giuseppe Chiovenda escreveu os Principi di diritto processuale civile em 1906. E lá Chiovenda disse: jurisdicionar significa declarar la volontà concreta della legge, a vontade concreta da lei. Um pouquinho mais na frente, na década de 30, o Carnelucci dizia: jurisdicionar, tratar de um processo, é basicamente resolver uma lide, né? Um conflito entre duas pessoas em torno de um bem. Não há nada que possa ser tido como tão old-fashioned quanto essas lições. Nada obstante, se vocês forem abrir alguns livros de processos, ainda vão encontrar essas lições. O problema todo é que no início do século XX, e eu vi que alguém falou em ativismo aí já, porque é disso que nós estamos tratando, né? Boa, Matheus. O problema todo é que o judiciário ele não ganhou essa dimensão porque ele quis ou porque nós demos a eles. O que eu gostaria de submeter à crítica de vocês é exatamente esse o ponto. Porque enquanto nós tínhamos uma tradição que vinha lá do final do século XVIII, insistindo que interpretar é meramente declarar uma norma pré-existente, no início do século XX, no primeiro grande livro de teoria do direito do século XX, nós temos um banho de água fria. Vamos pegar a seguinte imagem, tá? Vamos pegar a seguinte imagem. Vamos supor que tem um autor, né, na Áustria, professor em Viena, que em 1934 olha para trás, pega um balde cheio de água e joga no pessoal. Esse autor se chama Hans Kelsen. E o livro com que ele faz isso se chama Teoria Pura do Direito. É o primeiro grande livro de teoria do direito do século XX. E nesse primeiro grande livro de teoria do direito do século XX, o Kelsen vai dizer algo que é muito importante. É uma coisa só, mas ela é muito importante. Vai dizer o seguinte: olha, durante muito tempo, o pessoal lá
do século XIX, pessoal do século XVIII, o pessoal acreditava piamente de que o juiz, o judiciário, e eu não estou me referindo às cortes supremas, eu estou falando do juiz lato sensu aqui, tá? Porque é um problema de interpretação do direito. Né? O pessoal imaginava que o juiz, que o judiciário, apenas declarava normas pré-existentes e que o significado intrínseco da norma estava no texto. Todo o problema de Skelsen é o seguinte: a linguagem em geral e a linguagem jurídica em particular é tudo menos inequívoca. A linguagem, ela é equívoca, a linguagem é porosa. Se existe uma coisa que linguagem é equivocidade. Ela é dotada de equivocidade, ela é equívoca. E a gente manobra essa equivocidade. Os poetas sabem disso. Os poetas exploram a ambiguidade. Os legisladores também, às vezes, exploram a ambiguidade. Mas mesmo quando não querem explorar a ambiguidade, eles ainda assim podem incorrer em equivocidade, ambiguidade e por aí afora. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto desse exemplo porque ele mostra como a gente consegue brincar bem com as palavras. Hoje eu terminei, aliás, de ler um livro que eu recomendo. Hoje terminei de ler o 5º volume da série da Ditadura, do Hélio Gaspari. Pessoal, eu me coloquei como um presente para mim que eu leria esses 5 volumes na pandemia. Terminei o 1º volume em junho, terminei o 5º volume hoje. É um espetáculo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma aula de como escrever bem. Porque ele escreve muito bem. Parece que a gente está lendo um romance da melhor qualidade. Então, para quem quiser também pegar um... Eu confesso que saí transformado da leitura desses livros também no estilo de escrever. Fecho parênteses. Ele termina lá citando o Chico, né? Não essa música que eu vou mencionar agora, mas ele termina citando o Chico Buarque. E tem uma música do Chico que mostra bem esse problema da equivocidade. Né? O nome da música é Eu Te Amo. E lá pelas tantas, nessa música o Chico diz mais ou menos o seguinte: acho que só estás fazendo de conta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta, como hei de partir. Então ele utiliza por 3 vezes a palavra conta com 3 significados diferentes, para explorar justamente a equivocidade né, desse termo. Às vezes o legislador faz isso, né? O legislador emprega termos mais vagos para poder alcançar mais fenômenos, mais fatos e para não envelhecer tão rápido, para ficar jovem mais tempo, né? Então, por exemplo, boa-fé, função social, devido cuidado, medidas adequadas, tudo isso são conscientes, por assim dizer, delegações de significado que o legislador dá para o judiciário. Mas existem situações em que o legislador, por vezes, não quer gerar equivocidade, e ainda assim ele gera. Vou dar um exemplo do campo do processo civil, que é o exemplo do agravo de instrumento. Né? Existe um recurso no processo civil, que é o recurso de agravo de instrumento, que ele está previsto em números clausos, né, taxativos. Diz assim, olha, só cabe agravo de instrumento nessas situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lá vai. Batata. Né? O texto começou a ser interpretado, dúvidas começaram a ser geradas, o STJ chegou à seguinte conclusão: olha, na verdade, quando o legislador diz lá, cabe agravo de instrumento contra a decisão que acolhe a convenção de arbitragem ou deixa de acolher a convenção de arbitragem, ou seja, para terminar com o litígio no judiciário e remeter para a arbitragem, ele também está autorizando agravo de instrumento contra a decisão do próprio juiz que declara a competência ou a incompetência, porque afinal de contas é o mesmo fenômeno, incompetência. Vejam, equivocidade não era querida e ainda assim ela foi acolhida. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que o direito ele
padece de uma dupla indeterminação. O direito padece de uma dupla indeterminação. O direito tem textos equívocos e normas vagas. E se isso é verdade, como é que a gente vai resolver isso? Bom, aqui eu termino a primeira parte da minha exposição e começo a segunda parte da minha exposição. Porque vejam, quando os autores diziam que jurisdicionar é declarar uma norma à vontade concreta da lei, simplesmente declarar uma norma pré-existente, eles pressupunham noções anteriores ao Kelsen, anteriores a 34, meus amigos e minhas amigas. Em 1996, né, eu ainda estava no colégio, a Aline também, talvez alguns de vocês talvez não tenham nascido. Em 1996, o professor Ovídio Batista escreveu uma monografia chamada Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica. Em 1997, o professor Carlos Alberto escreveu um livro chamado Do Formalismo no Processo Civil. E esses dois autores procuraram, de algum modo, atualizar esse discurso, dizendo, olha, na verdade, não dá mais para sustentar aquela ideia de que os juízes apenas declaram normas pré-existentes. Isso aí já não dá mais. O problema todo é que eles não chegaram a dar o passo seguinte, que é dizer basicamente o seguinte, olha, se já não tenho mais aquela alternativa, se eu já não posso mais dizer que que interpretar é declarar uma norma pré-existente, que todo o significado está no texto, qual é a saída? Onde é que está a porta de incêndio? Né? Onde é que está a porta corta-fogo? Para onde é que eu posso ir? Né? Eles não chegaram a apontar esses caminhos. São tarefas que a gente tem que tomar nos braços e a gente tem que levar adiante. E aí, então, eu diria que a primeira grande tarefa que nós temos que levar à frente é a seguinte, é compreender de uma vez por todas que o texto não se confunde com a norma. Isso é uma obviedade. Os autores de direito constitucional há muito tempo procuram dizer isso. Né? Desde a década de 60, texto não é igual à norma. Tanto é assim que conseguiram, inclusive, emplacar na legislação brasileira a chamada interpretação conforme a Constituição, a declaração parcial de nulidade sem redução de texto, que são técnicas de controle de constitucionalidade que pressupõem justamente que o texto não é igual à norma. Mas esse tipo de constatação não está ligada tão somente ao direito constitucional. Na verdade, todo e qualquer texto não se confunde com a norma daí oriunda. Em outras palavras, quando nós advogamos, né, eu sou advogado, quando eu advogo e leio um texto, eu procuro ler o texto, outorgar significado àquele texto à luz do caso que eu estou examinando, e a partir daí ressai uma norma. Então, na verdade, a norma não é o objeto da interpretação. A norma é o resultado da interpretação. A norma não é o objeto, a norma é o resultado da interpretação. Isso é algo que hoje também está bastante assente. Eu vou citar 3 autores aqui que a gente pode reconstruir o itinerário deles para ver como essa ideia, a partir da década de 80, ganhou grande força. Giovanni Tarello, Ricardo Guastini e Pierluigi Chiassoni. Do Ricardo Guastini e do Pierluigi Chiassoni, nós temos inclusive livros publicados em português, que a gente pode ler, são autores italianos, os originais são em italiano, mas a gente consegue ter boas traduções para ler sobre esses autores aqui. Ricardo Guastini tem um livro chamado Interpretar e Argumentar. Vale a pena ler. O Pierluigi Chiassoni tem um livro chamado Técnica da Interpretação Jurídica. Vale a pena ler. Esses autores vão nos dizer, tintim, por assim dizer, que texto e norma não se confundem, e o que eu preciso agora, na verdade, é ter parâmetros de racionalidade para controlar intersubjetivamente a atividade interpretativa.
E aí, então, eles vão insistir na ideia de que eu preciso controlar a interpretação do ponto de vista da atividade a partir de uma justificação interna, né, o caminho lógico da decisão, justificação externa, o caminho argumentativo da decisão, que eu preciso submeter essa atividade interpretativa a testes de racionalidade, então o resultado da interpretação é submetido a testes de coerência, de universalização, né, e vejam que não é por acaso que o Código de Processo Civil fala nesses termos no artigo 489, parágrafo 1º, no artigo 926. Esses termos estão lá, aparecem lá. E o que exatamente isso quer dizer, pessoal? Exatamente isso quer dizer o seguinte, que uma vez reconstruído o significado do texto e daí resultando uma norma, eu vou perceber que o processo civil, e aqui vem o papel do ouriço, ele não pode ser mais definido como simplesmente um meio para solucionar casos concretos. A lide entre o Daniel e o Odir não dá mais. Na verdade, o processo civil ele tem uma dupla dimensão. Ele visa dar tutela aos direitos em uma dupla dimensão. Qual é a primeira dimensão? É a dimensão do caso concreto, artigo 6º do CPC, uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para o conflito, para as partes. É a primeira dimensão. Mas existe uma outra. Né? Artigo 926 do Código. Processo civil visa dar tutela aos direitos para enriquecer a ordem jurídica. Dar unidade ao direito mediante precedentes. Ou seja, que a gente consiga compreender o direito a partir da sua expressão concreta. Não adianta nada estar escrito no texto X se o texto é interpretado como X linha. Porque no final do dia eu tenho que saber que eu vou ter que me comportar de acordo com X linha e não com X. Essa é uma questão que me parece crucial. E ela é crucial porque ela diz respeito à segurança jurídica, à cognoscibilidade do direito. Então, uma parte da segurança jurídica é feita pelo legislador. Só que o legislador me dá uma moldura. O legislador escreve, e como ele escreve com textos, ele dá mais de um significado possível com que pode ser concretizada a norma. E se isso é verdade, ele me coloca num impasse. Porque eu tenho que exercer a minha liberdade em conformidade com aquilo que eu conheço. Esse é o ponto central. De modo que eu proponho a vocês que a gente comece a levar bastante a sério a ideia de que nós temos cortes supremas que contribuem para a definição do significado do direito, que não são cortes de interpretação, de cortes de controle e de jurisprudência, mas são cortes de interpretação e de precedentes, e que os precedentes encarnam o significado do direito. Porque se não for assim, a gente vai acabar atuando como aquele tipo de avestruz que, para negar a realidade, para negar que existe uma margem de interpretação, a gente coloca a cabeça para baixo do solo e faz de conta que não tem nada acontecendo. Na verdade, tem muita coisa acontecendo. O que a gente precisa fazer é tentar controlar intersubjetivamente o exercício do poder. Não negar a existência do poder, mas controlar intersubjetivamente a existência do poder. E, por assim dizer, essa é a mensagem, o desafio, o convite que eu gostaria de fazer a todos vocês e a todas vocês. Que a gente tente, de um modo geral, pensar o processo numa perspectiva unitária, vendo o processo com um meio para tutela dos direitos e, sobretudo, vendo o direito numa perspectiva não fragmentária, que consiga integrar, né, a sua dimensão geral, né, a sua dimensão, por assim dizer, abstrata das múltiplas respostas que eu posso obter a partir de uma moldura, para aquela sua dimensão concreta que, afinal de contas, a gente precisa saber como a gente deve viver para viver de acordo com o direito. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.
Professor Daniel, muito obrigada pela excelente palestra, por nos fazer refletir acerca dessas questões, né, de verificar a questão do texto não se confundindo com a norma, a segurança jurídica, a importância dos precedentes, né, pela excelente explanação. Vou passar a palavra à professora Aline, que eu não sei se tem uma pergunta já, depois a gente passa as perguntas aqui do bate-papo e possibilitamos também as perguntas através do microfone. Bom, também queria, então, em primeiro lugar, então, agradecer a excelente palestra do professor Daniel. Dizer que no início, quando tu começou a falar, que a gente foi colegas no colégio, eu fiquei um pouco de medo, assim, que tu ia falar em anos, o pessoal ia começar a fazer cálculos para saber a minha idade, a nossa idade, aí eu fiquei mais tranquila, aí depois tu acabou falando o ano, né, mas tá tudo bem. Agora já tá cheio de gente aí fazendo cálculos para saber quantos anos a gente tem, mas tá tudo tranquilo. Queria dizer que é um prazer, é uma honra, assim, ter sido tua colega de colégio e que nunca na minha vida eu imaginei que um dos meus colegas de colégio fossem ganhar 2 prêmios Jabuti. Então, eu queria te dizer isso. E também queria te parabenizar, não só te parabenizar pela palestra, mas também dizer e falar para todos os alunos, né, o quanto excelente professor que tu é, porque o professor Daniel não falou, mas ele foi meu orientador na URGS também, na especialização, em penal, então mostra também a versatilidade, né, do professor Daniel. Então, queria, antes de qualquer coisa, falar isso e te agradecer. Bom, queria fazer uma pergunta, então. Não sei depois se os professores querem depois fazer algum comentário, daí a gente pode passar a palavra antes de abrir para as perguntas dos alunos. Mas eu queria te perguntar, daí, obviamente, claro que sempre com uma visão de penalista, onde a gente sempre tem um pouco de medo dessa abertura grande, né, do judiciário, dessa interpretação. Mas até que ponto tu não acha que isso pode gerar uma grande insegurança jurídica, né? Essa outra dimensão que tu fala a respeito do papel dos tribunais superiores? Obrigado, Aline. Bom, quer dizer que é uma alegria para mim também poder te encontrar aqui na docência. Já falei isso e reitero. Enfim, eu também nunca pensei que eu ia ganhar 2 prêmios Jabuti. E como tu me conhecia no colégio, tu deve imaginar que muito menos eu poderia ganhar 2 prêmios Jabuti. Os meus pais até hoje não acreditam muito assim enfim, que eu escrevo livros e eles acham que aconteceu alguma coisa, que eu fui abduzido, que aquele antigo Daniel foi abduzido e outro tomou o lugar dele. Enfim, é uma coisa meio estranha. Mas, enfim, eu vou te dizer, Aline, com toda a sinceridade no mundo e com todo o carinho, e a todos, na verdade, que essa não é uma preocupação só tua e não só dos penalistas, né? Eu tenho amigos tributaristas e eu, embora seja processualista, acabo trabalhando um pouco com direito tributário, principalmente por conta do problema do precedente, identificação de ratio decidendi, superação de precedente, por aí afora. E o direito tributário, ele trabalha com a propriedade das pessoas, né? E o penal com a liberdade. São 2 coisas valiosas. Não é por acaso que estão lá na cláusula do devido processo, né? Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo. Então, isso não é por acaso. E os tributaristas estão super preocupados porque, afinal de contas, existe essa margem de liberdade e a gente precisa, de algum modo, tentar constranger epistemicamente, dependendo do conhecimento, o judiciário a fazer as melhores escolhas. Então, a gente precisa fazer isso, né? Agora, a pergunta toda é a seguinte, e é uma pergunta que, vejam, é uma pergunta séria e cuja resposta tem implicações institucionais das mais graves possíveis, né? Claro, aqui eu vou fazer 2 observações logo em seguida, mas a pergunta basicamente é a seguinte: quem é que controla o controlador? Quem controla o Supremo Tribunal Federal? Bom, eu poderia dizer que o Supremo Tribunal Federal está sujeito à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? É um degrau de controle. Tá? Tudo bem.
No sistema jurídico brasileiro, no entanto, a gente sabe que o Supremo ele não se deixa controlar pela corte de uma maneira tão simples, mas eu vou abstrair essa ideia. Vamos, para facilitar o nosso discurso aqui, dizer que o Supremo Tribunal Federal ele não está sujeito ao controle desde o ponto de vista das suas soluções jurídicas. E eu vou dizer mais, o único controle que o Supremo Tribunal Federal tem, na verdade, é aquele que pode ressair do que a doutrina vem chamando, a doutrina do direito constitucional e da ciência política vem chamando, dos diálogos institucionais. E vejam, aquele esquema da separação de poderes que a gente conhecia, né, de que o legislador cria as normas, o judiciário apenas aplica e por aí afora, ele pressupõe um legislador que legislava, né? O problema é que muitos problemas jurídicos no Brasil não são legislados. Vocês pararam para pensar que uma das atividades mais sérias do nosso país e que cobrem muitas pessoas e que causam um enorme problema, e muitas vantagens sem dúvida, mas causam um enorme problema, é a atividade bancária, que não tem lei. Sabem qual é a lei que regula a atividade bancária no nosso país diante dos consumidores? Tem uma lei específica para isso? Não tem. Tem o Código de Defesa do Consumidor. Quantos conflitos não seriam resolvidos com uma lei sobre o tema? Não há essa lei. Mais uma vez, para não falar de assuntos que já foram, né? Falar de dois assuntos que ainda não foram, que estão na pauta do Supremo. Vejam, o Supremo Tribunal Federal tem na sua agenda dois temas que são rigorosamente temas que poderiam começar pelo Congresso tranquilamente. Eutanásia. Até onde vai a vida? Até onde eu posso dispor da minha vida? Liberalização de drogas. A rigor, vejam os colegas, vejam as colegas, esses temas são temas que devem estar no Congresso Nacional. Bom, mas se a gente for esperar pelo Congresso Nacional, talvez alguns avanços civilizatórios do nosso país não teriam ocorrido. Então, eu diria que é uma situação bastante peculiar. O que a teoria do diálogo institucional me permite? Permite dizer, olha, o Supremo decide e se o Congresso quiser, ele pode fazer uma lei, ou pode fazer uma emenda constitucional alterando aquela maneira de ver o problema. Mas, rigorosamente falando, não dá para botar o exército na rua. Alguém erra por último, do ponto de vista do direito. E o direito submete à força, o direito submete à política. Num Estado de direito. Num Estado de força é diferente. Né? E eu estou falando em tese, estou falando em abstrato. Né? Não estou fazendo campanha a favor ou contra quem quer que seja. Então, Aline, eu compreendo muito bem a preocupação dos penalistas, dos tributaristas, mas, assim, o direito da vida real, como a gente sabe, é um direito em que o Supremo decide sobre os significados, às vezes erra, às vezes acerta, e a gente não tem como, por assim dizer, controlá-lo. Né? Desde que a gente parte do pressuposto de que texto não é igual à norma e de que eu preciso decidir sobre o significado, as saídas ficam muito difíceis. Né? Eu preciso constranger com precedentes, por exemplo, é uma maneira de constranger, né? Mas os precedentes também são interpretáveis. Então a gente entra num ciclo em que, afinal de contas, a gente tem um problema. O problema é que a gente vive a justiça das pessoas, né? Não é nem a justiça dos homens, a justiça das pessoas. A justiça das pessoas tem problemas e a gente precisa conviver com eles. Né? Acho que melhor assim, por enquanto. Né? Mas até que alguém me convença que existe uma fórmula para a gente chegar a uma decisão correta, ninguém me convenceu até hoje. Né? Eu continuo achando que a segurança jurídica é uma segurança que deve ser buscada do ponto de vista procedimental, do ponto de vista da compreensão, da justificação das razões pelas quais um texto foi interpretado no sentido A e não no sentido B. Sobre isso, aliás, tem um livro que eu acho fantástico e que eu recomendo a leitura, dois, aliás, né? Tem muita gente do início da faculdade aqui, né? Então eu vou me permitir indicar dois. Tá? Vejam, pessoal,
uma das coisas que a gente trabalha vai trabalhar para o resto da vida. A gente pode discutir se o direito visa a justiça, se o direito tem ou não tem alguma coisa a ver com a justiça, enfim. A gente pode discutir isso. Mas tem uma coisa que a gente não pode discutir. O direito tem a ver com a maneira pela qual a gente se comporta. O direito visa dizer como a gente tem que se comportar. Então, o direito tem a ver com a regulação de comportamentos. E como é que o direito nos diz como a gente se comporta? Mediante normas. Dica, portanto, estude o que é norma. Um bom livro que me ajudou muito foi um livro do professor Humberto Ávila, Teoria dos Princípios. É um livro sobre o que é norma. É um livro claríssimo, pessoal. Não é um livro muito simples, mas também não é um livro muito difícil. É um livro claríssimo. Vale a pena ser lido. E para complementar, né, tem um livro fantástico, dele também, do Humberto, que é justamente o seguinte: muito bem, então se o texto e a norma não se confundem, se os princípios às vezes me dão só finalidades, mas não me dão os meios, quer dizer que a coisa vai ficar bagunçada? Não. Aí ele escreveu um livro chamado Segurança Jurídica. É um toletão lá de 600 páginas. Eu li, enfim, mas eu diria que o primeiro livro dos princípios é fundamental, o segundo também é fundamental. Mas vamos começar pelo primeiro. O segundo, Segurança Jurídica, para tentar responder a esses desafios. Se Humberto tivesse aqui debatendo comigo, Aline, e colegas, mas digo Aline porque foi ela que suscitou a crítica, ele estaria do teu lado aí. Diz, não, Daniel, assim, texto e norma não se confundem, mas vamos lá, vamos com calma. E aí eu procuraria colocá-lo em xeque. Pois é, mas então tá, então como é que nós vamos resolver? Não, pois é, aí nós vamos ver. Então, o problema todo é saber o seguinte: muito bem, se não é assim, como é que é? E aí a gente tem um problema. E por isso que eu faço assim esse repto à realidade. Mas é uma grande questão, né? Muito bem, eu vou pensar sobre isso hoje, então. Uma reflexão. Vamos todos. Bom, quero passar a palavra para a professora Daniele, que vai fazer uma pergunta. Olá, boa noite de novo, professor Daniel, é uma honra revê-lo, né? A última vez que eu lhe acompanhei foi num evento lá no Ministério Público Federal, e sempre, né, é um evento, né, a gente poder lhe acompanhar, enfim. Muito embora não seja, né, pesquisadora da área do processo civil em si, a gente acaba, né, de uma forma ou de outra, acompanhando diversas discussões, né, nessa área, principalmente para a gente que está no doutorado. E eu, particularmente, sou aluna do professor Lênio Streck, então são reflexões em que quase todas as aulas dele, né, enfim, nos outros semestres, quando eu ainda tive aula com ele, ele sempre, enfim, traz diversas reflexões, traz críticas, né, e a grande crítica dele, né, a respeito do ativismo judicial, né, todas essas questões. E aí ele também escreve de uma forma mais crítica em relação aos precedentes, né, e que no Brasil, teoricamente, ou enfim, na nossa cultura, que não funcionaria os precedentes, né, no Tribunal Superior, porque o que eles fariam não seria justamente precedentes, mas sim seriam meras teses, né, enfim, isso é uma das várias, né, falas, enfim, eu pensei uma, né, de um artigo que eu estava lendo a respeito dele. Eu gostaria que o senhor se posicionasse, né, eu sei que o senhor também tem um livro muito bom falando sobre precedentes, né, da persuasão à vinculação, e o senhor, melhor que ninguém, eu acho que pode comentar, mesmo que seja, né, é difícil a gente falar em 5 minutos sobre isso, porque envolve uma discussão muito mais profunda, né, e claro que os alunos também estão no início, mas eu acho que o senhor é a melhor pessoa para poder falar um pouco a respeito, até porque é um assunto que envolve, né, tantas críticas, enfim, tantas ideias, então eu acho que o senhor pode dar um norte, né, nesse sentido. E, de novo, muito obrigada pelas suas palavras, é de fato uma honra muito grande poder ouvi-lo de novo. Obrigada. Muito obrigado, professora Daniele. Vamos lá. Assim, pessoal, para a gente situar o debate aqui, né, eu em 2013 escrevi um livro chamado Cortes Superiores e Cortes Supremas, 2013, do controle e interpretação da jurisprudência ao precedente. Esse livro está na terceira edição, essa edição de 2017,
E foi um livro que, para minha alegria, ele influenciou, tem muitos julgamentos do Supremo e do STJ que citam esse livro para dizer, olha, é isso aqui mesmo, né? E vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso, não é assim para me autoelogiar ou autocongratular, embora eu me sinta feliz por causa disso, naturalmente, né? Mas isso acabou fazendo com que esse livro ganhasse um palco, por assim dizer, muito grande. E quando a gente está na vitrine, muitas vezes a gente é o primeiro a tomar pedrada, né? Então esse livro acabou também sendo, assim, acabou atraindo muitas críticas. Logo em seguida eu escrevi um outro livro para complementar, assim, o meu pensamento a respeito, que se chama Precedentes, que a Daniela acabou de mencionar, da persuasão à vinculação. Eu escrevi esse livro em 2016, ele está na terceira edição, 2018, esses 2 livros estão esgotados. E também esse livro tem uma fortuna crítica muito grande, o Supremo, o STJ encamparam as ideias, uma parte da doutrina brasileira encampou as ideias, e agora esse ano eu resolvi completar a trilogia assim, do tema e lancei um livro sobre reclamação nas Cortes Supremas, que tem a ver com a força vinculante do precedente e das decisões. Estou dizendo isso porque eu acabei colecionando, por assim dizer, alguns adversários teóricos, né? Eu acabei colecionando alguns adversários teóricos. E adversários teóricos são parceiros de vida, né? São pessoas que pensam de maneira diferente da gente, mas que, ao fim e ao cabo, né, também estão preocupadas com os mesmos problemas, querem achar as mesmas soluções. E, no meu caso, e no caso do professor Lênio, é isso mesmo. A gente vê os problemas de maneira diferente. É impressionante porque, se ele pensa uma coisa, provavelmente eu vou pensar o contrário. E eu tenho percebido isso com uma leva de pessoas cada vez maior. Então, eu tenho pessoas que eu já sei que se eu falo X, o pessoal vai falar Y, e eu tenho certeza que elas pensam a mesma coisa. E isso é da vida. Eu acho que uma democracia se faz com pluralidade de ideias e uma democracia acadêmica se faz com uma pluralidade de ideias. E eu estou dizendo tudo isso para dizer que, na minha avaliação, o sistema do Código de Processo Civil, ele é um sistema que tentou né, positivar um sistema de precedentes. No Código, na verdade, o precedente ele aparece como uma técnica de gestão de casos de massa. E por isso que está atrelado assim, a recursos repetitivos, a teses, a súmulas, né, que são enunciados abstratos sobre o verdadeiro precedente, que existe. Então eu tenho feito um esforço grande para mostrar que o Código de Processo Civil pode ser lido de uma maneira diferente, né? Que a gente pode ter um Código de Processo Civil diferente por meio da interpretação. Por isso que eu escrevi meu curso de Processo Civil, né, com o Marinoni e com o Sérgio, Código Comentado, enfim, os livros mais didáticos, os livros mais para o foro, para tentar demonstrar que um outro mundo é possível, né, que dá para a gente interpretar de maneira diferente. Sim, teses não são precedentes. Teses são enunciados sobre precedentes. E precedentes também não são decisões. Precedentes são enunciados generalizados com fatos a partir de decisões. Né? Então, dá para ler o precedente como uma ferramenta para o império do direito? Dá. Dá um pouco mais de trabalho? Dá também. Mas, na minha avaliação, é o melhor caminho para a gente promover o Estado de Direito entre nós. Então, basicamente, né, essa é a minha maneira de ver o problema, muito sinteticamente. E, enfim, obrigado pela pergunta, Daniela. Obrigada professor. Realmente, explicar, né, até mesmo trazer essa discussão para os alunos, é algo que a gente discute em aulas, diversos momentos, e sempre dá mais pano para manga, né? E eu coloquei, né, essa questão dos precedentes, porque realmente tem, né, muitas divergências. Como não é minha área de pesquisa, eu achei importante essa pontuação e perguntar para o senhor, né, porque de fato eu utilizo bastante a sua doutrina, enfim, eu concordo com o senhor, né, de maneira nenhuma eu quis colocar isso de uma forma diferente, mas como também o senhor bem explicou, eu acho que
são justamente essa conversa, né, esse diálogo na academia que nos faz construir, né, algo melhor. A gente não pode ficar sempre vinculado a uma ideia sem poder ouvir ou analisar o outro ponto, né? E somente a gente entendendo o aspecto é que a gente pode ou não discordar, né? Então, por isso, eu acho que eu trouxe uma pessoa que casualmente não concorda com as suas ideias, mas eu acho que o senhor é a melhor pessoa, o professor mais indicado para contrapor, né? Então, por isso que eu fiz esse questionamento, e de novo lhe parabenizo, porque, muito embora seja um assunto super difícil, eu acho que o senhor, de uma forma muito clara, consegue, né, mesmo em virtude do tempo super exíguo, trazer, né, umas palavras muito claras que, com certeza, os alunos puderam entender. Muito obrigada, professor. Obrigado, Daniela. Mas deixa eu deixar claro que se tu não concordasse, também estava tudo certo. Não, lógico. Porque tá tudo bem, viu, pessoal? Vocês não precisam concordar. Mas se vocês concordarem comigo, eu vou ficar mais feliz, é claro. Muito bem. Ainda bem que a gente, por enquanto, a gente ainda pode discordar, né, de algumas coisas. Então, vamos aproveitar o momento. Bom, queria, então, passar a palavra para a professora Caroline, que quer fazer também uma pergunta para o professor Daniel. Professor Daniel, então, antes de passarmos às perguntas dos alunos, né, vou fazer uma pergunta ao encontro disso que o senhor vem mencionando, e eu que trabalho muito com as questões também do direito de família, o senhor mencionou na sua fala a questão, né, em 2011, por exemplo, que o STF reconheceu aquela possibilidade da união estável entre casais do mesmo sexo, e houve todo um debate em cima disso acerca da questão efetivamente de um ativismo judicial, né, e até aqui nos comentários eu acho que o Matheus tocou nessa questão do ativismo judicial, e em muitas aulas a gente conversa também muito sobre essa questão, e eu queria que o senhor tocasse um pouquinho nesse ponto, o seu entendimento, a sua visão acerca dessas críticas de ativismo judicial. Boa. Muito obrigado, Caroline, professora Caroline. Vamos lá, né? A gente... Vamos... Primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter presente é a seguinte. Quando a gente fala em ativismo, a gente está pressupondo que o Poder Judiciário está, de algum modo, fazendo alguma coisa que ele não deveria fazer. Vamos colocar dessa maneira, né? Então, por assim dizer, quando a gente fala em ativismo, a gente está pressupondo, de algum modo, que está havendo uma interferência indevida do Poder Judiciário na seara de um outro poder. Vamos começar assim, tá? Bom, se isso é verdade, então acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual é a seara do Poder Judiciário. Essa é a primeira pergunta. Bom, se a primeira pergunta é qual é a seara do Poder Judiciário, então eu vou responder da seguinte maneira. No direito brasileiro, o Poder Judiciário visa interpretar a Constituição e visa interpretar a legislação na dimensão da Constituição. Muito bem. A Constituição brasileira é diferente da Constituição americana, é diferente da Grundgesetz, da Lei Fundamental Alemã. A Constituição brasileira regula até o Colégio Dom Pedro. A Constituição brasileira ela é super extensa e ela é uma Constituição que, por assim dizer, tem muitas promessas. Bom, a pergunta toda é a seguinte: quem é o guardião da Constituição? A gente se pergunta da seguinte maneira: lá na Constituição está dito que o Brasil tem que fomentar, tem que patrocinar, tem que promover uma sociedade livre, justa e igualitária. Que todos são iguais e é vedada a discriminação de raça, cor, gênero. Bom, e aí nós temos uma situação em que só pessoas de sexos diferentes podem casar entre si. Bom, a minha pergunta, sim, ela é bastante simples. Desde o ponto de vista de onde eu vejo o direito, uma perspectiva laica, e desde o ponto de vista de onde eu vejo a ideia de igualdade, que é de que todos merecem idêntica consideração e respeito, e de onde eu vejo a proteção à liberdade no nosso país, que significa que todos têm direito de livremente desenvolver a própria personalidade, eu não tenho como imaginar
que não exista uma omissão inconstitucional do legislador em não prever uma situação, uma proteção ou uma situação de tutela para pessoas que estão nessa situação. Eu não consigo conceber isso. E aí, então, entra a conformação do sistema jurídico brasileiro. E vejam como existem alguns lances na vida que mudam a vida da gente. Né? Existem lances da vida que mudam a vida da gente. Isso é clichê, né? Mas é verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso por uma razão simples. Em 1890, a gente tomou um caminho. Em 1890, o direito brasileiro adotou o Judicial Review. O que nós tivemos no Judicial Review? O Judicial Review é o controle difuso de constitucionalidade. Todo e qualquer juiz pode interpretar a Constituição e controlar a constitucionalidade. E o Poder Judiciário define qual é o significado da Constituição. Nós trouxemos isso dos Estados Unidos. É diferente na Europa continental. Caminho que nós tínhamos quando nós tínhamos o Supremo Tribunal de Justiça português, que, aliás, foi pensado à luz da Corte de Cassação francesa. Só que isso em 1890 terminou. Nós pegamos um outro caminho. E o que aconteceu em 1890? Nós instituímos uma república que pretende que o Estado de Direito vale a partir da Constituição. Foi isso que a gente fez. Demorou muito tempo, porque a democracia brasileira demorou muito tempo para acontecer. E a democracia brasileira está acontecendo. Só que a democracia brasileira não agrada a todo mundo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, que é o sistema, do ponto de vista constitucional, mais parecido do Judicial Review com o nosso. Quando as pessoas começaram a se sentir incomodadas, e não foi por acaso, toda a luta dos civil rights nos Estados Unidos foi uma luta por igualdade, pessoal. Toda a luta foi por igualdade. Quando se procurou vencer a segregação racial, quem venceu a segregação racial nos Estados Unidos não foi o Congresso, foi o Judiciário. Quem reconheceu o direito da mulher ao próprio corpo? O Judiciário. Essas coisas são emblemáticas, pessoal. Porque sempre se entendeu que o Judiciário tinha como quadrante próprio a Constituição. Ele que interpretava a Constituição. E ele, portanto, que tratava do direito. Bom, o Congresso Nacional poderia fazer uma reação a isso. Nunca fez. Então, pessoal, eu diria assim, com toda a tranquilidade do mundo, né? Para falar em ativismo, a gente primeiro tem que definir o que é ou quais são as funções do Judiciário. Para definir as funções do Judiciário, a gente tem que definir o que é interpretar e tem que definir o que ele interpreta. Bom, se ele interpreta a Constituição, e se interpretar é outorgar significado, se a Constituição tem mandamentos de tutela, né, que não são observados pelos demais poderes, me parece que o Poder Judiciário está legitimado a atuar. Embora eu ache isso inominável, tá, nada obstaria o Congresso Nacional tentar fazer uma emenda constitucional para dizer que não pode casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguma coisa impede isso do ponto de vista constitucional? Nada. Mas jamais seria feito. Bom, primeiro porque é odioso, porque é uma discriminação odiosa. Mas juridicamente não poderia. Então me parece que a gente precisa, assim, quando a gente fala em ativismo, quando a gente fala, assim, numa tendência mais conservadora de autocontenção, a gente precisa saber que, enfim, a gente está lidando com os domínios do direito e me parece que a principal personagem do direito no nosso país é a Justiça Civil. Enfim, é assim que eu vejo o problema. Muito obrigada, professor Daniel, pelas suas palavras. A fala vem ao encontro de muitas questões que a gente conversa, e hoje tenho meus alunos aqui de ciência política também, então lhe agradeço muito pela resposta. Professora Aline?
Muito boa a resposta também. Eu também gostei muito da resposta do professor Daniel. Lembrei agora também, a gente falando de omissão legislativa, né? A própria criminalização da homofobia que veio agora há não muito tempo, né? Que foi bem importante. Vou passar então a palavra agora para o professor Odir, que é o titular da cadeira de processo civil, então, que vai fazer uma pergunta para o professor Daniel. Muito bem. Eu quero dizer primeiro, assim, né, da alegria de estar ouvindo o professor Daniel. Eu que fui sempre seu leitor, né, e gosto muito das suas teses, dos seus posicionamentos, e até considerando a situação dos nossos alunos que estão mais de início de semestre, qual é o papel da filosofia, das ciências humanas, né, de modo geral, do conhecimento propedêutico na interpretação e no auxílio da interpretação jurídica, né? Gostaria que o senhor falasse exatamente sobre este ponto, porque às vezes eu vejo os alunos no início de curso, eles não dão muita importância para aquelas disciplinas de formação propedêutica, e eu a cada aula, a cada semana, a cada semestre reforço, valorize as disciplinas, porque ela que é a filosofia, é a ciência política, é a sociologia, é a antropologia que vão abrir os seus horizontes para você fazer a interpretação jurídica nos diferentes casos do dia a dia, na atuação e na operação do direito. Professor Odir, muito obrigado. Eu confesso que eu estou um pouco constrangido, professor Odir. E primeiro que vocês estão me chamando o tempo inteiro de professor, mas até aí tudo bem, eu chamo vocês de professor de volta. Não tem problema nenhum. Mas o tempo inteiro de senhor é meio chateante. Eu vou fazer aniversário na quinta-feira, né? A Aline já começou a lembrar das datas aí, enfim, dos anos, né? E vocês estão dele de me chamar de senhor, eu vou começar a chamá-las de senhora, de chamar de senhor. Mas, enfim, eu vou abstrair essa situação e vou dizer o seguinte. Se eu tivesse que dizer assim, num exercício assim de olhar para trás e ver o que aconteceu e quais foram as coisas assim que foram determinantes para eu me desenvolver, né? Bom, tem muita coisa, mas eu diria assim, os meus livros começaram a ter uma circulação maior, né? Assim, um público mais amplo, por assim dizer, que não só o público do processo civil, da gente que gosta, né, de cadeira do processo civil, enfim, mas começou a atingir o resto do pessoal justamente quando eu comecei a refletir e querer transformar o processo civil a partir da teoria do direito e da filosofia do direito. Quando eu comecei a inserir esses temas, por assim dizer, eu resolvi, eu percebi que eu tinha feito uma coisa diferente, sabe? Que aquilo tinha mudado, tinha virado uma página na minha vida. Sabe quando tu começa a escrever de um jeito diferente, que tu não consegue mais voltar ao jeito antigo? Isso já me aconteceu algumas vezes, porque eu escrevo faz 16 anos. Há 16 anos eu publiquei meu primeiro livro. 16 anos. Foi em 2004. E quando eu leio meu primeiro livro, eu acho que não fui eu que escrevi. E tenho certeza absoluta que não fui eu que escrevi. Era um outro Daniel. Foi um outro cara que escreveu aqueles livros. Livros bons. Eu me orgulho deles, naturalmente, porque eu me orgulho da minha vida, da minha trajetória, das coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Mas eu fui mudando a maneira de escrever e fui, por assim dizer, aperfeiçoando o meu estilo. Isso acontece com a filosofia, isso acontece com a teoria do direito. Quando a gente começa a incorporar esse repertório, vamos colocar essa palavra, quando a gente começa a pensar nesses temas e colocar isso nas disciplinas dogmáticas, tudo muda. Eu falei aqui no Humberto, né? O Humberto Ávila foi meu professor na faculdade, enfim, meu professor no mestrado, doutorado, mas acabou virando um querido amigo meu. E o que o Humberto faz é basicamente colocar muita teoria do direito no direito tributário. Então, qualquer um de vocês, eu gosto em direito civil, bota bastante teoria do direito em direito civil, vai dar pé. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessas cadeiras. O ideal mesmo, né, é quando a gente termina a faculdade e voltar desde o início, né?
Porque a gente vê as árvores, aí depois chega no final, volta para ver a floresta e volta para ver, bom, então já sei o que é importante. Então, eu estou de pleno acordo contigo, Odir, a gente precisa valorizar a sociologia, filosofia do direito, teoria do direito, esses conceitos que podem parecer, vamos colocar assim numa linguagem mais coloquial, né? Pode parecer um saco ou uma coisa totalmente desligada da realidade, na verdade são aqueles conceitos que vão fazer a diferença para a gente entender bem, interpretar bem e trabalhar de maneira criativa com o direito. Então, estou de pleno acordo. Ok, muito obrigado, professor. Bom, vou passar a palavra agora, então, ao Jefferson, que vai fazer uma pergunta para o Daniel. Não sei se ele está aí ainda. Tô aqui. Tá aí. Tem a palavra, Jefferson. Obrigado, professora. Bom, professor, o senhor estava falando antes sobre a questão do STF ali, né? Ele fez aquele questionamento de quem controla o controlador. Isso me chamou muita atenção, achei uma pergunta muito interessante e até me veio à mente aquela velha história do poder moderador, lá Dom Pedro, né? Guardadas as proporções vividas atualmente, mas na sua obra, alguma resposta para essa pergunta? Quem controla o controlador e na mão de quem que ficaria esse poder aí maior hoje do nosso judiciário? Obrigado, Jefferson. É uma excelente pergunta. Sim, no meu livro sobre Cortes Supremas eu procuro desenvolver esse argumento e no livro de precedentes também, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quem tem a última palavra sobre o direito no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. E o Estado de Direito é um Estado que submete a política ao direito. Eu não tenho a menor dúvida. Então, o Estado de Direito é um Estado em que a política, em que o poder, leia-se política, leia-se poder, está submetido ao direito. Os juízes erram, como acertam também. Então, eu não tenho a menor dúvida. Se há um resquício do poder moderador em algum dos poderes no nosso país, sem dúvida, esse resquício está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Não há a menor dúvida. É interessante, Jefferson, eu acabei de ler aqueles volumes sobre a ditadura, né? E um dos grandes pontos lá era a grande doutrina da ditadura, do Estado criado pela ordem, né? Criada pela ditadura, era de que o exército era, por assim dizer, o agente da revolução, entre aspas, e o presidente da República era o delegatário da revolução. Então, não tem nada mais perigoso do que esses conceitos gerais aí, pessoal. Interesse público, bem comum, esses conceitos são muito perigosos. Eu não tenho a menor dúvida. Se existe algum resquício de poder moderador, ele está nas mãos da Justiça Civil, do Supremo Tribunal Federal. Todos estão abaixo do direito. Quer a gente acerte, quer a gente erra. Algumas coisas a gente acerta, outras coisas a gente erra. Mas todos estão abaixo do direito. Uma sociedade que trabalha sem o direito é uma sociedade que trabalha com o poder puro. E o poder puro é um poder sem limites. E um poder sem limites é um poder arbitrário. Nós estamos há 800 anos procurando limitar o poder. Não é o momento de nós abrirmos mão dos limites do poder. Ou seja, não é o momento de nós renunciarmos ao direito. É como eu vejo o problema. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, professor. Imagina. Muito obrigada também, Jefferson, pela pergunta. O Messias parece que queria fazer uma pergunta, não sei se ele está aí. Estou sim, professora. Tens a palavra, Messias. Pode perguntar para o Daniel. Professor Daniel, até hoje eu não encontrei ninguém neutro em relação às, podemos chamar ainda recentes, alterações da LINDB.
E desde o início estava querendo te perguntar qual a sua posição. Tem aqueles que a amam e os que odeiam. Mas acho que essa pergunta acabou sendo superada, porque o senhor praticamente já respondeu isso. Eu emendaria com o seguinte: como é que o senhor vê esse antagonismo radical e os impactos que isso pode ter nos processos, tanto judiciais como administrativos, e ainda o fato de uma lei dessa natureza vir um decreto para regulamentá-lo? Seria uma disputa de qual poder que quer legislar mais? E, do outro lado, no âmbito administrativo, nós vemos o CARF declarar que não vai adotar. Ora, uma lei é bem diferente, bem aquilo que o senhor dizia, dos conceitos de direito precisa ser mudado a partir que um órgão federal declara não vou adotar uma lei. Obrigado, Messias. Excelentes considerações. Bom, vamos lá, né? A LINDB, ela traz uma série de alterações aí da maneira pela qual a gente vai interpretar o direito, né? A mais séria delas, na minha avaliação, é a institucionalização do consequencialismo. Acho que era esse o ponto, né, Messias, da tua intervenção, né, do consequencialismo. Porque o consequencialismo, de certo modo, ele acaba sendo se mal interpretado, um bilhete de fuga para fora do direito. Então, olha, muito bem, o direito diz uma coisa, mas como o mundo vai perecer, então é melhor não aplicar o direito. Bom, essa é uma maneira com a qual eu não posso pactuar, né? Essa maneira de ver o problema, eu não posso pactuar. Eu acho que o direito ele não envolve apenas um cálculo econômico, né? O direito, para ter força, ele precisa vincular e precisa constranger a adoção de comportamentos. De modo que eu procuro ler a LINDB da seguinte maneira: havendo alternativas possíveis dentro da moldura normativa, eu devo preferir aquela que cause um menor estrago do ponto de vista geral, né, ou do ponto de vista de outros objetivos que devem ser alcançados pelo direito. Agora, eu não posso usar o consequencialismo que a LINDB trouxe como uma autorização para decidir fora do direito, né, e muito menos como um elemento que, de algum modo, possa afirmar que alguma instituição do Estado possa se desvincular do direito. A ideia mais básica de direito que nós temos é a ideia de heteronomia, né, para usar uma noção lá que o professor Odier falou em teoria do direito e metodologia. Ou seja, não sou eu que crio a norma que eu vou aplicar, né? Essa norma ela é externa a mim, eu tenho limites de interpretação, eu não posso fazer o que eu bem entender. Se eu romper esse limite, eu estou rompendo com a força normativa do direito. Então, eu encaminharia a minha resposta dessa maneira, Messias. Eu não sei se concordamos, não sei se estamos juntos nessa, mas, enfim, seria um prazer te ouvir também. Eu gostaria só de uma pequena complementação, doutor. O senhor falava do direito ser, da norma ser feita pelo juiz. Agora, o que o senhor acha do Executivo Federal fazer a interpretação de uma lei nacional via decreto? Não, isso, enfim, isso desborda, né, da maneira pela qual poderia. Na verdade, os regulamentos administrativos, eles podem ser regulamentos de fiel execução de lei, ponto. Não podem interpretar a ponto de inovar na ordem jurídica. É isso. Se inovam na ordem jurídica, não são decretos. E se não são decretos, extrapolam o poder regulador. E, portanto, são ilegítimos na ordem constitucional. Então, é assim que eu responderia. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Messias, também pela pergunta. Passo a palavra, então, agora para a professora Caroline para conduzir algumas perguntas do chat. Bom, professor Daniel, então eu vou lhe repassar uma pergunta aqui do bate-papo do aluno Ricardo. Se o texto e norma não se confundem, a pergunta é, dentro da interpretação pode existir o favorecimento do fato a favor do julgador?
Vamos lá, Carolina, vamos ver se eu entendi bem a pergunta, né? Estou ligado aqui. O Ricardo está online, aqui, de repente Ricardo. ele nos explica. Ricardo, você pode nos ajudar, mas deixa eu ver se eu entendi, tá? Basicamente é o seguinte, vamos lá. Então, o texto lá do legislador não se confunde com a norma. Nós estamos falando de jurisdição, professor. Tá lá bem. que o senhor começou a mencionar no início do diálogo. Exato. Muito bem. Evidentemente que o juiz, quando vai decidir por um desses significados, né, Ricardo, entram fatores que não são fatores meramente jurídicos, entram fatores ideológicos, fatores culturais, porque nenhum de nós é neutro, né? Então a gente vê o mundo desde uma determinada perspectiva. Isso é natural e a gente não tem como mudar isso. A questão toda é que nós não podemos fazer com que o direito tenha uma cara diferente, variando de acordo com todo e qualquer juiz, com toda e qualquer juíza. E é justamente por isso que, na minha avaliação, a gente tem que chegar num determinado momento, no final da linha, e dizer, muito bem, dentro dessas diferentes alternativas que eu tenho aqui, que são informadas por diferentes divisões de mundo, eu entendo que todos devem ter um direito com essa cara. Então, eu não sei se foi essa a pergunta, Ricardo, gostaria de te ouvir, mas se foi essa a pergunta, é isso que eu diria. Num determinado momento da vida, é natural que o mesmo problema tenha diferentes soluções. 1, 2 anos, até que isso acabe chegando, 2, 3 anos, vá subindo naturalmente até as instâncias supremas e se lá se chegue, por assim dizer, a concretização de um dos seus significados. Mas fatores culturais, ideológicos, religiosos, sem dúvida ingressam na interpretação. Concepções de justiça entram na interpretação. Todo o problema do direito, a partir daí, passa a saber o seguinte: vamos ter que assegurar uma dessas respostas, e apenas uma, para que todos possam ter a mesma resposta. Não sei o que tu acha. Porque, na verdade, assim, só reforçando um pouquinho, não tomar muito tempo da palestra. Professor, porque assim, antigamente no direito, aplicava-se a norma e acabou. Era aquilo que estava na lei, né? Vamos fazer, vamos executar, enfim. Hoje a gente tem a interpretação, que essa interpretação, que é onde eu quero lhe perguntar, o legislador, em muitos casos, ele pode vir a ter algum favorecimento nessa questão, porque recentemente a gente teve um caso do STF, a liberação daquele traficante, e não foi manifestado, nem de alguma forma, se isso seria perigo ou não para nós. Sendo que ele, pelo que eu li hoje dele, ele é um dos caras cabeça de toda uma organização. Então, assim, a liberação do Marco Aurélio, até que ponto foi legal isso para nós que somos cidadãos? Não, eu compreendo perfeitamente. Sim, vamos lá, né? Eu particularmente, Daniel, tá? Se tu me perguntar assim, como é que tu vê o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal jamais deveria sequer conhecer de habeas corpus. Os penalistas me matam quando eu digo isso, mas na minha avaliação é isso mesmo. A gente tem um duplo grau de jurisdição para justamente conseguir controlar erros e acertos. Mais do que isso é exagero. Tem país no mundo que aconteça isso. Mas, enfim, vamos lá, né? Deixando de lado esse problema, eu diria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele não deveria estar aplicando assim, o Código de Processo Penal para solucionar o problema do Joãozinho, né, do André do Rap, não sei do que é o nome do cara. Mas, enfim, desse sujeito que hoje está foragido, como era evidente que estaria. O que aconteceu foi, na minha avaliação, um erro de julgamento. Ponto. Né? Não há muito o que fazer, a gente erra e acerta. Nos causa indignação, causou indignação no próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Enfim, infelizmente, é aquela coisa. Às vezes as instituições não funcionam bem. A gente tem que torcer para que as instituições funcionem normalmente bem. Não dá para ganhar todas, né? A gente acho que já tem que sair no lucro se a gente não conseguir, se a gente não perder todas. Enfim, é a maneira que eu vejo, mas eu, naturalmente, acho um rematado equívoco aquilo que ocorreu. Minha avaliação. Obrigado, professor. Nada, Ricardo. Eu que agradeço.
Bom, pessoal, então vou transmitir uma outra pergunta que tem aqui do Ramon, não sei se o Ramon ainda está online, mas ele fez um questionamento aqui, professor Daniel, em relação a um outro professor também, doutor Rodrigo Becker, que também é um colega divergente do professor Daniel nessa questão da vinculação dos precedentes, e ele disse que verificou um debate deles, onde tratavam a questão do 927 do CPC, acerca da questão do se observarão, se essa expressão tornava vinculante ou não a aplicação da jurisprudência e se teria alguma consequência a não observação. O professor acha que, nesse caso, também é uma situação que exige a interpretação do espírito da lei pelo magistrado e isso não gera uma grande insegurança jurídica? Esse é o questionamento do Ramon. Tá bem. Obrigado, Carol. Obrigado, Ramon. Vamos lá. Sim, mas na minha avaliação é o seguinte: o que significa observar? Observar significa, em primeiro lugar, interpretar. Eu tenho que interpretar o caso que eu estou julgando e o caso precedente. Se os casos tiverem os mesmos fatos e as mesmas razões, bom, aí então eu estou obrigado a aplicar a ratio decidendi do caso para solucionar o caso que está sob julgamento. Do contrário, se não for o mesmo caso, eu faço uma distinção. Agora, a maneira pela qual eu interpreto o verbo observar é a seguinte: interpretar, aferir se há identidade ou semelhança suficiente, se há identidade ou semelhança suficiente, aplicar obrigatoriamente, e se não há, distinguir. Se quem está interpretando é a Corte Suprema que formou o precedente, nesse caso pode superar o precedente. Fora daí, não pode. E por que basicamente eu sustento isso? Porque, na minha avaliação, o precedente é a interpretação da Constituição, é a interpretação da lei realizada pela Corte Suprema encarregada de tanto, que tem competência para tanto. Então, basicamente, eu não vejo de outra maneira. Na minha opinião, o precedente ele é obrigatório, ele é vinculante. E se ele é vinculante, a característica qual é? É forçar a aplicação, é guiar a aplicação. Quando? Quando eu tenho casos idênticos ou semelhantes. E quando é que eu tenho casos idênticos ou semelhantes? Preciso interpretar. Vejam que o precedente não é... Se eu for falar que pomada minâncora, todo mundo vai saber a minha idade, né? Mas não é tipo assim, pomada minâncora, que a gente usa para tudo, né? Que dá bom para tudo. Não é. O precedente não vai resolver tudo, mas vai ajudar, porque algumas portas vão ficar mais fechadas, né? Então, enfim, é por aí. Eu acho que é por aí que a gente tem que resolver esse problema. Ótimo, professor Daniel. Vou passar a palavra, então, ao nosso aluno Régio, que também gostaria de fazer uma pergunta, utilizando o microfone. Fique à vontade, Régio. Olá, boa noite, colegas e professor, tudo bem? Na verdade, é uma dúvida, né, que eu queria ver o seu ponto de vista. Uma das mais relevantes pautas da República, né, é a questão da atividade ativista judicial, né, que vem praticando as largas, sobretudo a partir da dicção do Supremo Tribunal Federal, né, em matéria ordinária, enfim, reservados ao poder constituinte e derivado, que, embora não se trata, portanto, de um exercício claramente autorizado, né, a exemplo de ação regulatória que determina o STF, enfim, vem fazendo em sede de mandato, de jurisdição, que regula no artigo 5º, né, da Constituição Federal, também nos âmbitos de demais tipos de veredito de jurisdição interpessoal. A pergunta, professor, o ativismo judicial, ele pode, né, destruir o Estado democrático de direito? Né, essa é a minha pergunta, né, porque a gente vê que o Poder Judiciário, ele está realmente... ele está muito mais latente agora, né? Enfim, ele tem... eu acredito que nenhum juiz de direito tem a respeito da imunidade judiciária que pratica o exercício, né? Ele vem a conspirar contra a Constituição Federal, né? Mas, enfim, ele se vê lá e faz cumprir o direito. Mas, no âmbito jurídico, o senhor acha que esse ativismo judicial pode, sim, acabar, enfim, destruir o Estado democrático de direito?
Obrigado, Régio. Muito obrigado pela tua pergunta. Bom, vamos lá, né? Não há registro na história do nosso país de nenhum golpe tentado pelo Poder Judiciário contra o Estado de Direito. Não há registro. Nos Estados Unidos, né, que é um país que nunca caiu sob uma ditadura, eu acho que esses dados são importantes, né? Eu poderia falar da Inglaterra também, mas eu vou falar dos Estados Unidos. Lá no Federalista, que são aquele debate que houve sobre a ratificação da Constituição dos Estados Unidos no final do século XVIII, um dos grandes artífices desse debate, o Madison, ele disse o seguinte, quando foi tratado o Poder Judiciário, disse, olha, o Poder Judiciário, ele é o menos perigoso dos poderes. E por que ele é o menos perigoso dos poderes? Ele é o menos perigoso dos poderes porque ele não tem a força da espada. Ele não tem o exército. Ele não tem a força. Na verdade, o poder do judiciário deriva do direito. Mas, a rigor, ele não mobiliza forças, né? Então, mesma coisa o legislativo. Então, decisões equivocadas podem acontecer. E acontecem. Decisões equivocadas podem acontecer e acontecem. Mas eu diria que o risco é menor. Né? A gente, olhando para as democracias ocidentais também, né, vamos olhar para a França, olhar para a Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, também não há nenhuma notícia de um golpe urdido contra o Estado de Direito pelo Judiciário. Pelo contrário, o que nós temos sempre são tomadas de força do Executivo que investe contra o Legislativo e contra o Judiciário. Para pegar um exemplo do dia, tá? Se começou a falar em tentar mudar a maneira pela qual os ministros do Supremo são escolhidos. Tá? E também se falou em outorgar mandatos para os ministros do Supremo de 10 anos. Né? Isso, claramente, o Congresso já visualizou de longe que é uma tentativa de enfraquecer a Corte. Claro que existem ministros mais ou menos capazes. Existem, como existem em todos os lugares. Né? Então, eu sei que entrando lá, as pessoas são bons ministros, trabalham bem, trabalham duro, têm boas equipes, acabam dando conta do recado. E uma vez lá, se tornam independentes, né? Não ficam dependendo por 10 anos, decidindo com base no que vai acontecer daqui a 10 anos. Enfim, a tentativa de captura da corte fica muito maior. Então, eu particularmente acho, veja, é a minha opinião e só a minha opinião, né? Eu particularmente acho que existe um risco muito menor no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, reconhecendo, né, o Judiciário como guardião da Constituição. Minha opinião. O Arnold acabou de dizer a pior ditadura é do Judiciário porque não há contra quem recorrer. O Rui Barbosa não viveu o suficiente. Né? Porque eu vou lembrar de uma clássica frase do Getúlio Vargas, né? Nosso conterrâneo aqui, né? Olha, se o ministro Supremo der um habeas corpus, eu quero saber quem é que vai dar um habeas corpus para ele. E essa foi uma frase 1000 vezes lembrada depois na ditadura que teve início com o Marechal Castelo Branco. Entendi. Mas, enfim, é só a minha opinião. Não, obrigado pela resposta aí. Obrigado. Bom, pessoal, então, em razão não sei se alguém tem mais algum questionamento, se não, em razão do horário, nós já vamos encerrando. Poderíamos passar ainda com muitos questionamentos e ouvindo o professor Daniel, né? Mas em razão do horário, então, se não há mais nenhum questionamento, eu vou passar a palavra para a professora Aline para fazer o encerramento do nosso evento, então. Agradecendo novamente ao professor Daniel a disponibilidade por responder todos os questionamentos dos professores, dos nossos alunos. É uma honra tê-lo na nossa faculdade, professor Daniel. Muito obrigada. Então, tá, a professora Aline com a palavra. Obrigada, Carol.
Bom, só queria agradecer ao Daniel pela disponibilidade de ter conversado com os nossos alunos. Tu está fazendo aniversário essa semana, mas eu acho que o presente quem ganhou foi a gente e todos os alunos da FTech por todos esses teus esclarecimentos. Espero realmente que não tenha, que foi a primeira vez, mas que não tenha sido a última, que tu volte ainda muitas vezes para conversar com a gente em outros eventos. E queria agradecer também a todos os componentes da mesa, é sempre um prazer estar junto com vocês, com esse time de professores, e agradecer a todos os alunos que participaram. Lembrando que amanhã a gente continua, então, com a nossa semana acadêmica. E não se esqueçam, né, os que querem certificado, de preencher o formulário. Era isso, então. Muito obrigada a todos que participaram. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. Muito, muito obrigada. Foi incrível. E boa noite a todos. Eu que agradeço. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Poder estar com vocês é um grande privilégio para mim. Muito obrigado e certamente voltaremos. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos, colegas.